aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quintal da Galécia está de volta depois de um tempo aí de férias com o nosso correspondente, o nosso produtor, José Miguel. Como é que você está, José? Tudo bem, estamos aqui em época de Páscoa e temos um tempo livre para podermos conversar os dois acerca do trabalho que temos vindo a realizar. Tudo bem por aí? Está calor? Agora o calor diminuiu um pouco aqui, mas que bom que a gente está sempre podendo conversar e debater esses assuntos tão interessantes e tão emblemáticos, né? Tão confusos às vezes, e que às vezes são um pouco controversos, né? Causam, de repente, algum tumulto, algum rebuliço, mas é importante a gente conversar sobre a história e discutir um pouco sobre a história de forma séria, de forma madura, de forma responsável. Então, é por isso que eu sempre gosto de chamar o Miguel aqui, para a gente debater esses assuntos que estão na origem, não só territorial, que vai depois gerar o território português, mas também tem muito a ver, tem muita relação com a formação da nossa língua. A gente vai descobrir isso mais lá na frente. Mas aí despertou-nos a curiosidade de vídeos que são produzidos por pessoas da Galiza. Tem uma série chamada Reino da Galiza, não é isso, Miguel? Tem um conjunto de vídeos no TikTok, passados nas redes e também no YouTube, sobre os quais estamos a debruçar. Pronto. No sentido de debatermos de forma aberta um conjunto de informações que são passadas nos vídeos, portanto, nós vamos ter a oportunidade de ver o vídeo para que se saiba o que é que nós queremos dizer acerca do vídeo, não é? Exatamente, Miguel disse tudo aí. E como o vídeo está aberto ao público, ele está exposto ao público, ele está sujeito aos elogios, né, às dúvidas, às recomendações e às críticas. E vamos fazer as críticas de forma respeitosa, dando a nossa posição historiográfica, que pode às vezes coincidir com eles, pode às vezes divergir, e às vezes as nossas opiniões historiográficas não podem ser nem coincidentes com a visão brasileira ou portuguesa, nem com a espanhola, pode ser uma visão totalmente diferente, né? Aliás, nós temos que dizer que a nossa visão, digamos, e aquilo que vamos produzindo para o Quintal da Galécia não é de todo coincidente com a historiografia portuguesa e castelhana, e também com a galega. Portanto, se existe algum revisionismo, todos podemos o fazer, e é isso que também fazemos no Quintal da Galécia. Um certo revisionismo histórico de forma a atualizar as informações que hoje são muito mais fáceis de serem acedidas e, portanto, poderão ser debatidas entre todos, não é? Para isso é que nós temos esta liberdade digital. Muito bem. Então, é isso. A primeira recomendação que eu faço para vocês é assistirem os vídeos lá no TikTok deles, o Reino da Galiza. Está na fala galega, muito interessante também para vocês conhecerem a pronúncia, o sotaque galego. É muito interessante também para a gente aprender um pouco as nossas diferenças de fala, a gente saber um pouco da importância que o galego faz e da nossa ligação, do nosso elo linguístico. Isso é muito legal também, tá? E, no mais, dizer que também há uma versão, né, de contraponto que fizemos, que está no YouTube e que está no TikTok também, que se chama O Reino e a Amargurada, né, que fizemos aí um contrabalanço do capítulo 1 deles e do capítulo 2. Vamos discutir agora, nesse primeiro momento, o capítulo 1 deles. Então, a gente vai passar primeiro aqui o capítulo 1 deles inteiro e depois vamos reiniciar devagarzinho, a modinho, cada parte do vídeo deles. Vamos lá, Miguel? O reino do noroeste da península, recoñecido na Idade Media por cristiáns, musulmáns e vikingos, contaba cun extenso territorio con núcleo na Galiza e no norte de Portugal, que abranguía, ademais, Asturias, a Terra de Fora e o Condado de Castela. Un reino con dous centros de poder, o relixioso, sediado en Compostela, e máis o político, afastado xeográficamente por unha boa razón. Que o rei escolla Oviedo e León para residir é
precisamente pola ausencia nesas dúas cidades doutro poder que poida entrar en conflicto. E toda precaución é pouca nun reino inzado de nobres e bispos moi dados a exercer a súa propia autoridade. Pero, se falamos de auténtica autoridade na Idade Media, quen manda tanto ou máis que os reis? Ese poder só o posúe a Igrexa e así teremos que falar de Compostela e de Roma. Pronto, Miguel, passou aí o vídeo inteiro. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir em partes esse vídeo? Que tal? Vamos cortar o vídeo em partes para ser mais fácil a gente perceber o que é este resumo, não é? Exatamente. Precisa voltar alguma coisa, porque é uma passagem muito rápida de um tempo muito grande. Então a gente precisa debater um pouco melhor isso aí. Vamos lá. Aí, vídeo. O reino do noroeste da península, recoñecido na Idade Media por cristiáns, musulmáns e vikingos. Parei. O que você entendeu aqui? Bom, o reino da Idade Média, o tal reino reconhecido por cristãos, muçulmanos e vikings. Idade Média é uma coisa muito relativa. Idade Média, em que parte da Idade Média? Alto medievo? Temos que perceber o que é a Alta Idade Média. Portanto, aqui no final do vídeo, né, na parte inferior, diz assim, na Alta Idade Média. Pronto. Alta Idade Média o que é? A Alta Idade Média é um período que abrange desde o século V ao século X, se não estou enganado. Não é? Portanto, cerca do ano de 401 ao ano de 1000. Aconteceu muita coisa nesse período. É um período muito extenso. Nós temos aqui um reino, um suposto reino, que existe na Alta Idade Média durante 600 anos. E esse reino é conhecido pelos vikings, é reconhecido pelos cristãos, pelos vikings e pelos muçulmanos. Portanto, os muçulmanos, não existiam muçulmanos no ano 401, no ano 501, no ano 601. Portanto, são muitos séculos sem muçulmanos. Ok. O período viking é um período que começa por volta de 800 e muitos, até 1000 e pouco. Portanto, nem os vikings seriam uma nação. Aquilo que nós conhecemos como vikings são aqueles povos do norte e um conjunto de pessoas dentro desses povos que saíam em missões de saque. Saíam para saquear. Eram os saqueadores, que os ingleses chamam de riders, não é? Aqueles que iam e fazer saques nas terras mais a sul, que chegavam até estas costas da Galécia. Portanto, nós temos aqui um mapa que representa quase fidedignamente uma altura concreta desta região da Galécia, que é um mapa que vai representar a época de Afonso III, portanto, 910, que é quando acaba o reinado, digamos, de Afonso III. 910. Temos aqui também uma designação genérica. Sim. É? O reino da Galécia não seria bem um reino, seria mais um território do noroeste peninsular, que é um território que, no fundo, é um território que vem desde a formação da província romana da Galécia, ou da Galécia em português. E, portanto, este reino que aparece aqui, vamos ver que reino é que será. Que reino é esse? Contaba cun extenso territorio con núcleo na Galiza e no norte de Portugal. Parei. Portanto, Extenso território. Defina para mim extenso território em relação a quem? Em relação a quem?
E tem O uma outra. reino, Tem dois outros negocinhos aí que eu não estou entendendo, que parece que ainda não existiam muito bem, mas vamos lá. o reino foi revelado. Então, o reino era um reino com um extenso território e com núcleo onde? Na Galiza e no norte de Portugal. Então, portanto, Hum, Galiza será um anacronismo e norte de Portugal também, porque para haver norte tem que haver sul, e como nós vemos, não haveria aqui um Portugal, nação, desde o Minho até ao Algarve. O que existia, e a partir de por volta de 878, com a primeira reconquista, nós não vamos chamar de reconquista, porque esse termo também é um pouco polémico, mas será a conquista desta região que vai até ao Mondego, por parte do Gil Guterres, mordomo palatino do Afonso III. Portanto, e essa região seria as chamadas terras portugalenses. Não confundir com o condado de Portugal, que é uma região específica, que é a cidade do Porto. O que se faz aqui neste vídeo é introduzir o núcleo do tal reino, entre aspas, nesta zona da Galiza, da atual Galiza e o norte de Portugal. bem Nós, a historiografia chama a este período histórico, a partir de 711 até 910, o Reino das Astúrias. Portanto, há aqui estamos a falar do mesmo reino, é o mesmo reino, são dois reinos diferentes. O que é que se passa aqui? O Reino das Astúrias tinha um núcleo na Galiza e no norte de Portugal. O Reino das Astúrias, que não começou na parte ocidental, começou na parte oriental e de cidades que não foram faladas, né? O Reino das Astúrias, não é? Porquê? Porque as Astúrias eram uma região da Galécia, território abrangente. E, portanto, foi nessa região das Astúrias que, vou voltar a usar o termo reconquista, mas, portanto, a reação, vamos chamar assim, a reação cristã à entrada dos muçulmanos se iniciou, não é? Portanto, seria por essa razão que a historiografia portuguesa, castelhana, o atribuiu o nome de Reino das Astúrias. Nós, no quintal da Galécia, como as pessoas que acompanham os nossos trabalhos sabem, nós não somos muito favoráveis a essa denominação. Que abranguía, ademais, Asturias, a Terra de Fora e o Condado de Castela. Você falou agora há pouco de terras portucalenses, agora apareceu uma outra terra aí que eu não entendi direito. Terra de Fora, o que é isso? Tá ali no, Agora, tá ali no mapa, o que é isso? bom, nós estamos a rir, não por desrespeito Tá parecendo o Senhor dos Anéis isso aqui. porque as tais mensagens subliminares, não é? Que às vezes acontecem nos discos dos Rolling Stones e nas satânicas, aqui também acontece. Então, o que é que Terra de Fora? É uma mensagem subliminar. O facto de chamar Terra de Fora é uma negação do Reino de Leão. Uhum. A historiografia tradicional também refere o Reino de Leão. Nós, se formos a ver um conjunto de mapas, vamos ver este território e vamos ver Reino de Leão escrito por cima. Ok? Então, o que é o Reino de Leão? Por já nós temos uma cidade, que é a cidade de Leão. Sim, E depois as terras de fora seriam aquilo que se chama do Reino de Leão. Esta ideia de lhe dar o nome Terra de Fora é exatamente para negar a existência do Reino de Leão. Então, quando é que aparece o Reino de Leão? Terra de Fora. A bibliografia também define o final do Reino das Astúrias, porque para nós, quintal da Galécia, que muitas vezes é o território da Galécia, define pelo ano de 910. E o que é que aconteceu no ano de 910? O Afonso III termina o seu reinado
E o território da Galécia é dividido pelos 3 filhos. E então, na parte mais ocidental, Ordonho, que é o filho do meio, herda uma parte que será o reino da Galiza. E esse reino da Galiza, porque há um casamento, no fundo, há um casamento entre os filhos dos 2 magnatas maiores, do Afonso III e do Gil de Guterres, a primeira rainha e a esposa do Ordonha, é Elvira, filha do conde de Portugal, que dominava toda a região a sul que iria até ao Mondego. Portanto, o rei, o Garcia, que é o primogênito, herda o Reino de Leão e, portanto, há aí a criação do Reino de Leão. O Fruela herda o Reino das Astúrias. O que é que acontece na historiografia tradicional? Essa passagem de Reino das Astúrias dá-se para Reino de Leão. Isto porque, e não vamos falar agora nisso, que essa divisão não foi uma divisão que durou muitos anos, pela morte do Garcia, e o Ordonho acaba por também ficar como rei de Leão, e depois do Ordonho, que faz com que Fruela acaba por reunificar novamente este território, não é? Depois acontecem um conjunto de coisas durante os 100 anos, não é? O século X é um século de muitas divisões e reunificações e, portanto, reduzir com este conjunto de divisões, a reunificações, a um território que está dentro, ou seja, que tem como núcleo a Galiza atual, a tal Galiza compostelana que nós conhecemos hoje, que nessa altura nem sequer existia da forma como No seu apogeu. com o esplendor que viria a ter Compostela, porque, como vamos ver mais para a frente neste videozinho, vamos ver qual é o papel de Compostela. Vamos lá, então. Un reino con 2 centros de poder, o religioso, sediado en Compostela, e máis o político, afastado xeográficamente por unha boa razón. Que o rei escolla Oviedo e León para residir é precisamente pola ausencia nesas 2 cidades doutro poder que poida entrar en conflicto. Peraí. Então ele já está bem adiantado, né? Então a gente tem aí um espaço territorial bem adiantado, num mapa do período de Afonso III, onde Compostela ainda não estava bem definida. No tempo de Afonso III, Santiago né, não estava no seu apogeu. E depois ele já te joga para um período já compostelano, fazendo uma espécie de antagonismo de poder religioso com um antagonismo político. E aí ele faz um dualismo, Oviedo e Leão. No tempo de Compostela de apogeu, onde que era a capital? Esta é a ideia subliminar neste caso já não é subliminar, já é assumida. Portanto, a ideia de que Compostela seria o centro deste território abrangente e que os reis simplesmente primeiro habitavam aqui em Oporto, em Oviedo e depois em Leão, ou seja, Astúrias e Leão, não é? Mas que o núcleo e o centro do poder seria Compostela. Falarmos em Compostela, portanto, Compostela aparece por volta do ano 824 como uma pequena capela que foi erguida pelo Afonso II, que as coisas demoram o seu tempo a desenvolverem-se, não é? Sim. No ano 900,
aquela ideia que vem até um bocado fantasiosa da consagração da Igreja de Santiago por parte de Afonso III. Existe até uma ata da consagração que é falsa, é inventada, Olha, tá foi bom. inventada no século XVI, portanto, e parece um conjunto de situações até retiradas acerca dessa consagração, que são extrapolações daquilo que dos escritos de São Piro, portanto, mas é esta criação de Compostela como algo que digamos, é omnipresente ao Uhum. longo de um conjunto de séculos onde não é. Sim, Portanto, aliás, o pináculo do apogeu de Compostela nem se faz antes do ano 1000. É mais depois, não é? Porque, um pouquinho depois. Um pouquinho depois, né? portanto, o Diego Gelmires é que faz com que Compostela se torne uma arquidiocese, quer dizer, um conjunto. Depois disso é que há a construção da catedral, não é? Até o ano 900 já há a construção da basílica que é derrubada. Depois o bispo Kirkon acaba por fazer uma nova igreja e muralhar ali. Isso, dizer que uma pequena, portanto, um pequeno local de culto nessa época, não é o esplendor que tem hoje Compostela, que às vezes as pessoas pensam que vão a Compostela e olham para a catedral, que a catedral que é assim Sim, desde sim. Sim, sim, sim. da alta É. Idade Média, que não é, não é? Portanto, às vezes há igrejas muito mais pequenas que têm uma importância maior, não é? As pessoas é que estão a olhar para o passado, mas vendo as construções do Fantasiando de forma. É porque existem camadas. A igreja ela tem camadas de arquitetônicas, mas que escondem a verdadeira igreja que está ali no fundo. É uma igreja claro. mais primitiva, né, que ficou ali escondida. Portanto, aqui a ideia deste vídeo é Compostela como centro de poder desde, desde sempre, não é? E os reis, coitadinhos, limitavam a estar em Oviedo ou em Leão, que não eram mais do que cidades do reino, do tal reino que é o reino da Galiza. Aliás, Cidades. este que é o reino da Galiza aparece até escrito neste mapa, que tem neste arco, diz assim: flutuante entre Galiza e Al-Andalus. Ok, já está aqui revelado o nome do reino, não é? E o que seria, para as pessoas que não entendem, o que seria esse Al-Andalus, para quem não está, de repente, entendendo? O que simboliza o Al-Andalus? O Al-Andalus também digamos assim, nós, nós temos uma ideia moderna de nação. Nós agora temos nações modernas com estruturas de nação, temos uma ideia muito vincada do que é uma nação. Mas às vezes nós confundimos, e quando estamos a falar do passado, territórios com reino. Uhum. O Al-Andalus seria aquilo que o nome dado pelos muçulmanos, aquilo que seria a Espanha romana. Ok. E eles não dominaram a Espanha romana toda, não é? Tanto que Sim. nós sabemos da resistência a norte. E mesmo dentro do Al-Andalus, ao longo do tempo, o Al-Andalus uniu-se, dividiu-se, é? Em várias taifas, tornou-se a reunificar com novos Novos impérios, novos impérios. reinos. Ou seja, Al-Andalus é uma denominação geopolítica, territorial, assim como Galécia. Não é? Se nós dissermos assim, na parte norte seria a Galécia e na parte sul seria o Al-Andalus, nós estamos a dividir geopoliticamente e territorialmente. Ok. Não nos chamamos Reino do Al-Andalus,
da mesma forma que não vamos chamar o reino da Galiza. Portanto, há um conjunto de territórios. Eu estou só a focar estes, mas há outros territórios dentro da Espanha, não é? Nós não estamos a falar de Pamplona na Navarra e a Mar de Espanha, nós estamos a falar de Castela para o Ocidente, não é? E, portanto, este conjunto de territórios, chamar-o Reino e Reino da Galiza é uma extrapolação que, pronto, Um pouco exageradinho, né? Mas tem um público que se cativa com essa história, né? Vou lá, vou continuar. E toda precaución é pouca nun reino inzado de nobres e bispos moi dados a exercer a súa propia autoridade. Pero, se falamos de auténtica autoridade na Idade Media, quen manda tanto ou máis que os reis? Ese poder só o posúe a Igrexa e así teremos que falar de Compostela e de Roma. Mas vem cá, aí agora o problema já não é mais a periferia, porque antes ele colocava periferia como Oviedo e depois Leão, né? Que foram tempos diferentes. E agora ele já está colocando aqui uma disputa religiosa entre Roma e Compostela, né? É mais ou menos isso que eu percebi ou tem coisa diferente? a ideia é de enaltecer o poder de Compostela de forma a que ele tivesse e que fosse considerado nesta Alta Idade Média um concorrente a Roma. Temos que dizer que há aqui várias situações em relação primeiro, há uma mentira que se conta, não neste vídeo, mas podemos falar já, que é a ideia de que Compostela que era uma sé apostólica. As sés apostólicas são as sés que são fundadas pelos apóstolos. Ok. E realmente teve essa pretensão. Mas como assim? Ao ponto do bispo que ainda não era bispo de Compostela, porque não havia, era diria Pescónio, se ter auto-intitulado bispo de uma sé apostólica. Tá. Igual está aqui. Segundo a história, e por isso que eles dizem que o Pescónio foi excomungado pelo Papa. Não. O Pescónio foi excomungado pelo Papa. Isto é no Concílio de Reims. O Papa não estaria nada ou pouco preocupado com um território que ficava no fim do mundo, na Finisterra. E desde Roma até ao fim do mundo, até a Finisterra, imagina a quantidade de príncipes, imperadores, condes, reis que existiam dentro de um território cristão onde Roma era a sé, a única sé. O Papa o que é que faz? Há um concílio aí, por causa da cisma, há algum concílio em que diz assim: quem se atrever a se titular tanto como Roma está sujeito à excomungação. A excomungação tem vários níveis de excomungação. É uma espécie de castigos, é quase como a FIFA faz agora, é uma espécie de castigos. Aquilo a que Compostela se auto-intitulava até não era inédito. Havia um conjunto de outras sés que pretendiam a mesma coisa. O Papa, nesse concílio, diz: meus amigos, o que se passa aqui é que a única sé que tem essa capacidade de poder se intitular como uma sé apostólica é Roma. Portanto, isso foi, no fundo, foi para sanar um conjunto e obviamente nesse concílio, em 1057, já depois do ano 1000, não é? Já estamos a falar de uma situação em que este território já está dividido e Compostela não faz parte deste território e tal. Sim. Nós estamos a falar da existência do reino da Galiza, mas não é este reino este reino é extenso, é um reino da Galícia que após
910 se formou, não é? Mas podemos seguir. Não, assim, pelo que eu percebi, por pouco aquela região não se antecipou ao anglicanismo, né? Quase eles rompem com a igreja, né? Mais um pouco criava-se uma nova religião, né? Daqui peraí, tem uma referência ali, apareceu uma referência. Esse vídeo aí, né? Esse primeiro vídeo, foi muito bem, né? Tá em galego, a gente viu ali, muito interessante, né? A gente estamos aqui entendendo a fala galega, que é muito importante, tal, né? O ponto de vista que eles têm sobre ressignificar a história deles, eu acho que isso é válido, temos que respeitar, ok, né? Assim como também nós temos as nossas dúvidas, as nossas diferenças, nós temos nossos problemas historiográficos, eles também têm as suas maneiras de tentar rever a sua história, né? E aí eles utilizam como referência uma pessoa chamada Anselmo Lopes Carreira. Então, de repente, para um público mais amplo, ele pode não ser conhecido, né? Então, ele é um guru, como você mencionou, para pessoas mais ligadas, relacionadas a esse revisionismo, né? Então, nós estamos falando de um público de quantas pessoas? Quantas pessoas tem na Galiza hoje? 2 milhões de pessoas? 3 milhões? 2 milhões e 700 mil, por 2 aí. milhões. Então, tudo bem. Essa historiografia era aceita por todas essas pessoas? Ou não é bem distribuída essa ideia, né? Então, não é uma historiografia universal como consagrou a, a, a ideia, por exemplo, do reino das Astúrias, que a gente também, nós também temos as nossas divergências, né? Pronto. Então, quem é o Anselmo? Quem é o Anselmo? Eu tenho aqui o livro do Anselmo Lopes Carreira, O Reino da Galiza. É um livro fininho, um livro que cabe no bolso, uma cartilha, e eu vou ler o que é que diz na primeira frase do livro. Diz assim: Galiza foi o primeiro reino da Europa. A Galiza. Esta afirmação tão rotunda pode parecer exagerada a muitos. Haverá, inclusive, quem se pergunte com razão se é que a Galiza foi um reino alguma vez. E por aí continua. Okay. Portanto, ele afirma que a Galiza foi o primeiro reino. A última frase do livro diz o seguinte: o reino da Galiza existiu ao longo de 14 séculos, entre os anos de 410 e 1833, e termina na última fase do texto, do livro, ou seja, um período nada depreciável de mais de 1000 anos. Portanto, esta cartilha, digamos assim, eu acho que todos os povos e todas as pessoas que se dedicam ao estudo da história, no caso do Anselmo, que é um historiador, uma pessoa formada em história, têm o direito de escrever o que quer que seja. Portanto, mas todas as pessoas têm o direito ao contraditório. Sim. O que é que acontece? Nós, quando estamos a fazer estes programas, nós estamos a debater história. Por isso, simplesmente estamos a debater os períodos históricos, e dentro desses períodos históricos nós estamos a dizer e a expressar a nossa opinião sobre os factos. Logicamente que as opiniões não são todas iguais. Muitas são convergentes em alguns pontos e divergentes noutros pontos. No entanto, as opiniões às vezes tornam-se, digamos, quase como dogmas, não é? Fanatizadas. Exatamente. Portanto, quando se conversa ou debate com alguém que tem este princípio, né? Alguém que leu o livro do Anselmo Lopes Carreira e que afirma terminantemente que o reino da Galiza, foi um reino fundado pelos suecos
depois nós vamos ver mais para a frente quem são Sim. em 406, e que durou até 1833. Ou seja, todo este chamado e este vídeo em concreto, que começa logo com o reino, não é? Qual é esse reino? Esse reino, para estas pessoas que têm todo o direito de fazer os vídeos que fazem, eles têm o direito de fazer os vídeos, nós temos o direito de os comentar e de os criticar positivamente ou negativamente, sendo que o positivo ou negativo não tem que ser depreciativo do trabalho das pessoas. Sim, com certeza. É positivo no sentido que a gente concorda com isto, ou negativo que a gente discorda. Portanto, neste caso, nós no Quintal da Galeza, discordamos pelo este resumo que, no fundo, é o que está na primeira página deste livro e que nós vamos ver ao longo dos vídeos. É isto que querem passar. Isto são afirmações, isto não é história. Isto são afirmações políticas. Estas afirmações políticas têm um objetivo, não é um objetivo de estudo da história, é um objetivo de afirmação política presente, não é? Com o qual nós podemos concordar. Por exemplo, eu posso concordar e não tenho nada que... não há nada que me faça discordar que o povo da Galiza tem o direito à autodeterminação. Não é? Se tem direito à autodeterminação e se o povo maioritariamente se quer, por exemplo, separar daquilo que é o conjunto dos outros povos que constituem o Reino de Espanha, eu pessoalmente apoio. Agora, o que não apoio é isso, que é algo que também custa muito a algumas pessoas nesta área de entender, que a história na qual eles se baseiam para promover essa autodeterminação é uma história que não é só deles, que é de um conjunto de povos, inclusive o povo português, e que o povo português tem uma visão diferente, não é? E essa visão tem que ser observada por ele. Porque de forma, mesmo até a nível político atual, e o que tu falaste e perguntaste, se isto é abrangente, todas as pessoas na Galiza pensam assim? Eu penso que não, a maior parte das pessoas nem pensa assim, vai aceitando aquilo que é a historiografia convencional. Portanto, mas vamos partir do princípio que as pessoas que caminham no sentido de autodeterminação, se forem a pensar assim, e se isso for visível, a forma como estão a querer apresentar esta história, se ela for visível para a maioria dos portugueses, vai haver uma reação muito mais acutilante do que aquela que às vezes nós temos. Achas que algum português, se os portugueses soubessem, ou seja, os portugueses até têm uma certa solidariedade para com a Galiza, mas por o desconhecimento daquilo que é a propaganda nacionalista. Uhum. Não é? No norte de Portugal, esta questão e agora vamos falar do reino, já percebemos que para eles, para estas pessoas que fazem estes vídeos, o reino da Galiza, o reino, o que eles chamam de reino, é o reino da Galiza. E essa Galícia, esta relíquia, esta reação, esta formação de novo reino, de novos reinos a partir do ano de 711, que nós reconhecemos e aprendemos como o reino das Astúrias, não é senão o reino da Galiza. E esse reino da Galiza não é dessa época, já é desde o ano 410. Quando nós temos aqui na nossa região, nós temos os vestígios, nós temos os castelos, nós temos os castros, quando
falamos de Suez, falamos do Reino da Galécia, nós falamos de Galeia, nós temos centros comerciais que se chamam Galécia, nós temos escolas que se chamam Galécia, empresas de canalização que se chamam Galécia, um conjunto de denominações para coisas do dia a dia com o nome Galécia. Substituir isto por Reino da Galiza e tornar esse reino como um núcleo, Um reducionismo. esse reino compostelano, essa Galiza compostelana, como um núcleo de um território mais extenso, quando nós sabemos que aquilo que provocou, digamos, a principal desavença entre os portugalenses da altura e os galegos a norte foi, portanto, o conflito entre Braga, não é? A Sé Antiga, e Compostela, a Sé Nova. Não é? No fundo, foi esse conflito que também fez com que houvesse uma separação, no fundo, de uma nação, digamos, uma nação não no sentido de nação moderna, mas de uma nação galaica, digamos assim, não é? Ao fim destes anos, fazer um revisionismo em que a Compostela aparece no centro, não é? Magicamente, né? De repente aparece. Exatamente, portanto, Compostela aparece no centro, portanto, este revisionismo não é mais que uma doutrina compostelana. É compostelanismo. E agora repara, quando nós temos o Diego Gelmires como uma figura que é uma figura proeminente na história da Galiza, em que os próprios, quando tu falas com um galego acerca de Diego Gelmires, as pessoas rejeitam o Diego Gelmires. O Diego Gelmires não é uma pessoa bem amada neste setor. Ele não é bem amado ou ele não é... as pessoas não conhecem o seu trabalho? Ele é uma pessoa a maior parte das pessoas, as pessoas que não se dedicam a estes temas de história, são pessoas que sabem quem é Diego Gelmires, como o criador da Arquidiocese de Compostela. Estão olhando pelo fundo religioso. Pronto. Mas, para teres uma ideia, ele não tem uma homenagem, por exemplo, uma estátua em Compostela. Nem Ordonho. Certo? Não tem. Portanto, ele não é uma pessoa, as pessoas conhecem pela história compostelana, um conjunto de coisas que vão aprender. Mas, e a maior parte dos galegos pode conviver bem com a figura dos Gelmires. Mas, em concreto, as pessoas da área mais nacionalista, digamos assim, estas pessoas da esquerda, que muitas vezes se mistura política com isto, são pessoas a quem, se tu falares dos Gelmires, rejeitam os Gelmires. Mas, deixa eu tentar entender. Os Gelmires acabam por ter o culpado pela divisão, pela separação de Portugal e da Galiza, não é? Tá. É famoso pelo latrocínio, por ter roubado as relíquias de Braga. Não é uma pessoa bem considerada pela... É uma pessoa que precisa ser esquecida ou precisa ser deixada um pouco... Tá. É porque, assim, eu vejo um discurso muito preocupante, né, tudo botar na conta da igreja. Então, de repente, é por causa disso também. Porque o cara era da igreja, então, se é da igreja, a gente tem que falar mal. Pode ser também por isso? Eu vejo muito esse discurso radical contra a igreja. É muito difícil. Nós como brasileiro, como português, nós não tratamos muito as questões entre Brasil e Portugal. Também. Sim. Nós estamos a tratar destas questões. Portanto, em relação à Galécia, já por isso é que a nossa página é Quintal da Galécia. Ok. Quintal da Galiza não é para falarmos de uma forma abrangente sobre todo este território.
não é? Uhum. E todos Ok. os acontecimentos ao longo da história. O que é que acontece? Para nós, este diálogo acaba por ser muito baseado na racionalidade, no pensamento racional. Nós não temos esta questão de nacionalista, percebes? Nós não temos esta questão nacionalista que nos molda o pensamento em relação à Galiza. Nós temos as nossas questões nacionalistas Ok. em relação ao Brasil e a Portugal. Okay. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eu penso em nacionalismo português, eu penso em algo que não é agradável para mim. Entendes? O conceito de nacionalismo português, o conceito, por exemplo, do uso ao tropicalismo e a relação política com a direita não me é agradável. Eu ou seja, eu tenho um travão, e os dois outros também, aqueles mais de esquerda, a conjecturas do género Portugal do Minho a Timor. Okay? Essa ideia que Portugal do Minho a Timor, que há 50 anos, ou mais, o 25 de abril foi há 50 anos, 51, do antigo regime, do Minho a Timor, estava impregnada na sociedade portuguesa. Portanto, Portugal era do Minho a Timor. Não é? E nós, hoje em dia, rejeitamos essa ideia. O que é que acontece na Galiza? Esta ideia de que a Galiza ampla, era todo este território, não é? E o núcleo da Galiza era a Galiza atual. É uma ideia que segue a mesma linha de Portugal do Minho a Timor. Entendes? Quem está de fora percebe que isto não é... Nós podemos ser patriotas, percebes? O nacionalismo o nacionalismo tem estas questões que são perigosas, não é? E a questão do nacionalismo, que é minoritário na Galiza, traz estas questões. Portanto, o Antão Vilar, do movimento galeguista, disse, eu uma altura li uma coisa interessante que ele dizia assim: não é necessário termos história para querermos ter uma via de país diferente. Ou seja, não é necessário inventar ou revisionar de forma a criar uma Galiza acima de tudo, né, para se querer ser uma nação independente. Okay? Agora, quando vemos os movimentos de esquerda nas suas plataformas online, como o caso do BNG, propagandear esta ideia da Galiza de 410 a 1833, vemos que estes debates de história não podem ser feitos livremente com pessoas dentro desse movimento, porque não há aceitação de um debate sério acerca da história, porque há um dogmatismo político, não é? Portanto, não podes conversar de história com uma pessoa que se serve da história para fazer política, não é? E o que é que acontece? Quem são as pessoas os iniciantes, digamos assim, pelo menos neste século, deste revisionismo? São pessoas como, por exemplo, o Camilo Nogueira, que já está com 90 e poucos anos, não é?
O Camilo Nogueira, o Anselmo Lopes Carreira e os outros que vieram, vão buscar aquilo que o Camilo Nogueira escreve, não é? E o Camilo Nogueira faz parte do movimento político nacionalista de esquerda. Portanto, é isto é este tipo de debate, ou com estas pessoas que se a gente debater a história, não vai conseguir ter qualquer tipo de convergência. Portanto, ou estamos a falar de história, ou estamos a falar de política. Se nós temos um grupo que se dedica à história, por exemplo, nós estamos a falar de história. Não se vai misturar aqui a política. Hoje em dia, e o grande problema com a história e com os debates é que é um problema, mas é uma virtude também. É a abertura por causa desta liberdade digital que nós temos. E eu às vezes ponho-me a ler coisas, por exemplo, do Castelão, e imagino o Castelão a escrever exatamente as mesmas coisas nas redes sociais atualmente. Não é? O que é que diriam das palavras de Castelão? Completamente anacrónicas, sem qualquer base científica, não é? Alguém que não era da área da história, mas que escrevia e que tinha uma posição política com a qual nós podemos discordar ou concordar, e mesmo concordando com a linha seguida por ele, não é? Temos necessariamente que concordar com digamos, os argumentos que ele apresenta para justificar essa linha. Não é? História é história, política é política. E nós não precisamos inventar a história para fazermos a política atual. Pronto. O que eu acho em relação a estes vídeos, e este foi o primeiro vídeo, apesar do vídeo só ter 1 minuto, dá para a gente estar 1 hora a falar sobre o vídeo, porque é um conjunto de mensagens. Portanto, o vídeo é exatamente isto, é a primeira e a última frase da cartilha. E é isto. Porque existem argumentos para justificar o porquê que os historiadores do século XIX resolveram designar Reino das Astúrias e Reino de Leão. Existem argumentos para isso. Podemos não concordar com eles, não é? Okay? Existem argumentos para se dizer o nome da Galécia derivou em Galiza e seria Reino da Galiza. Também existem argumentos, mas eles são de tal forma antagónicos que só existe um argumento que possa uniformizar toda a história, que é: este território é Galécia. Porque as Astúrias eram na Galécia, a Galiza também era na Galécia, e Portugal também era na Galécia. É possível a gente fazer ainda um discurso civilizado com as pessoas que são tão agressivas ao ponto de fanatizar uma história. Eles criam uma história ao ponto de insultar quem discorda ou quem opina diferente. É possível ainda debater história com essas pessoas? O que é que nós vemos? Nós vemos que existe neste setor galego um conjunto de pessoas que primeiro não se identificam. Quando estão e depois têm uma agressividade muito, muito latente. Portanto, é esta cartilha que daqui não sai, não é? E tudo que seja assim, ao ponto de serem agressivos, mal educados, ofensivos, de forma a tratarem as pessoas dessa forma. Isso não se traduz quando as pessoas se encontram pessoalmente. Há uma tendência muito grande na Galiza de se esconder a identidade.
as pessoas usam pseudónimos, não usam, quer dizer, e isso acaba por Enfraquece o debate democrático, né? acaba por tirar digamos, não há igualdade no debate. Sim, a pessoa pode, com um perfil anônimo, ela pode falar o que quiser. Podem Ela dizer o que pode te pode, agredir de qualquer forma. pode desaparecer e aparecer com outro. Sim. É um debate desonesto, não é? Para além disso, acontece também o sectarismo. Ou seja, o que é que acontece? A formação de grupo, não é? Em que o discurso é unilateral. Ou seja, não há contraditório. A formação daqueles grupos serve para colocar as informações sempre da mesma forma e as pessoas irem lá e concordarem. Não é? Os famosos memes, Espanha não sei o quê, percebes? E as pessoas irem lá e concordar. E parece que o que é que acontece? O que é que eu acho? Mesmo neste vídeo que assiste, estas mensagens assim subliminares do reino, o que é que acontece? As pessoas sabem perfeitamente que aquilo que estão a passar não é o mais próximo da verdade histórica. Entendes? Elas sabem perfeitamente que estão a passar exatamente a mesma mensagem que acusam os espanhóis de passarem, que é a continuidade de um reino de Espanha desde o tempo visigótico até ao presente. Portanto, isto é uma cópia daquilo que as pessoas acusam de lhes terem a ser feita a eles. Quando isto não tem resolução, não tem convergência, percebes? Porque uns vão dizer uma coisa de uma forma dogmática e doutrinária e os outros vão dizer exatamente o contrário. O que é estranho para nós, portugueses, porque nós, como não fazemos parte da estrutura política espanhola atual, somos pessoas livres de opinar sobre uma parte e outra. Não é? Ao mesmo tempo que, quando estão a falar entre estas pequenas guerrilhas, eu vou chamar de guerrilhas espanholas, porque no fundo fazem todas da mesma unidade política, estão a falar do território português, que hoje é Portugal. Não é? Estão a falar do território de Portugal sem sequer ser tido ou achado. Não é? Eu às vezes penso assim, esta visão galega é tipo, Portugal é nosso, ok? Nós vamos combater esta ideia espanhola, mas partindo do princípio que os portugueses não têm nada a dizer, porque eles concordam que é que seja assim, não é? Então vem aqui aquela ideia, quando vêm falar dos portugueses, porque Portugal é Galiza, somos o mesmo povo, isso não sei o quê. E os portugueses todos concordam, mas é na superficialidade. Porque concordam e há muitos abraços, muitas amizades, porque não sabem realmente o que é que eles querem dizer. Porque quando sabem, quando se apercebem que, afinal, eles querem dizer o quê? Isto era tudo, não é? Quando tu começas, parou. Como dizem os cariocas, diminui os bagulho aí, né? Diminui, pá, diminui que os bagulho não é assim, cara. Mas como? Quando tens esse esclarecimento, portanto, e então, às vezes, apesar de haver uma solidariedade, acontece, isto nós já falamos isto várias vezes, que é, se não és por nós, és contra nós. E aí começam os tais insultos, né?
espanholista, fascista, existe e aquilo de outro. E não pode ser assim. Portanto, isto para considerações finais, acho que está muito longo. Nós estamos a gravar, mas Não, mas ficou ótimo. Acho que foi importante passar essas informações, porque o capítulo um ele é, como que a gente falou na abertura, né? Ele abre um leque de 600 anos, você fala, né? Você fala 600 anos e tem ali um reducionismo muito incrível, né? Então, foi bom ter dirimido algumas coisas. E eu acho que no capítulo 2 3 em diante, a gente vai entender mais dessas relações e dessa tentativa, até gloriosa, de ressignificar a história deles, mas e podemos sim, acho que temos todo o direito de criticar, fazer, opinar. Algumas coisas podemos concordar e outras não, e eu acho que não tem problema nenhum, entendeu? Isso não é problema de desamigar das pessoas ou criar inimizades por causa de pensamentos diferentes. Não é verdade? Mostra até um pouco da nossa capacidade de sermos adultos, de sermos pessoas maduras, né? É isso. não convivem bem com uma democracia. De repente é isso. A democracia para muitas pessoas, e lá está. Movimentos nacionalistas, mesmo que tenham uma componente social que a gente até considera, no caso até estou a falar concretamente da Galiza, que é um movimento baseado na esquerda, são sempre, sempre um elixir para tomar devagarinho,